Como assim, Raniele? É isso mesmo, Amadeu. Ele foi desligado da ABIN em março de 2022 para disputar as eleições, que foi eleito deputado federal, mas ele levou para casa um celular e um notebook que é a Agência Brasileira de Inteligência. De acordo com o Alexandre Ramagem, ele levou esses equipamentos, mas não tinha acesso ao sistema da ABIN. A ABIN também diz que, de fato, ele foi desligado quando deixou a agência e que não devolveu porque pensou que eram equipamentos antigos e que não tinham mais utilidade. Mas o certo é que a Polícia Federal, nas operações de ontem, apreendeu, ao total, 4 computadores, 6 celulares e 20 pendrives. E aí, dentre esse material apreendido, foi constatado que um celular e um notebook, sim, era da ABIN. O que Ramagem fazia com isso? Mas ele negou qualquer tipo de participação, inclusive nesse monitoramento a opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, no momento, Amadeu, a atualização já desse caso e dessa operação, aqui no Palácio do Planalto, há uma pressão para que o presidente Lula demita o diretor-geral atual da Agência Brasileira de Inteligência, que é o Luiz Fernando Correia. Por quê? Porque, de acordo com investigadores da Polícia Federal, os números 2 e 3 da ABIN, que estavam na gestão Bolsonaro e permaneceram na gestão Lula, indicados pelo atual diretor-geral, que é o Alessandro Moretti e o Paulo Maurício Fortunato, esses 2 nomes teriam dificultado as investigações da Polícia Federal, tentando ali encobrir o que foi feito nessa ABIN paralela, quando a Polícia Federal diz que foi instalada uma organização criminosa para monitorar essas pessoas para informações, produções de provas, inclusive favoráveis ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e interferências também nas investigações da Polícia Federal. Então, tudo indica que Lula vai pedir essas explicações. Caso não tenha, pode demitir, sim, esses nomes da ABIN, uma vez que o Palácio do Planalto constatou o mesmo erro quando manteve nomes no Gabinete de Segurança Institucional, que eram também da gestão Bolsonaro. O general, né, lá no GSI, e a cúpula do GSI também, que era remanescente do governo Bolsonaro, e deu aquele problema, inclusive, do 8 de janeiro, foi, em parte, facilitado por essa cúpula. E o general Gonçalves Dias. Ô Raniele, agora, do ponto de vista político, a oposição está se mexendo para fazer uma PEC para limitar a ação do STF no parlamento? Como é isso? É isso mesmo. Inclusive, acabei de falar com o deputado Rodrigo Valadares, que é o autor dessa proposta de emenda à Constituição e que está coletando assinaturas, e diz que a partir da semana que vem vai dar um gás nessa coleta de assinaturas. Essa proposta, Amadeu, tem como objetivo restringir as operações que têm como alvo parlamentares. Como assim? Agora, toda operação que tiver como alvo algum deputado ou senador vai ter que primeiro ser aprovado pelas mesas diretoras da Câmara e do Senado, dependendo ali se é um deputado ou um senador o alvo dessa operação. E que se, por exemplo, a Câmara ou o Senado estiver de recesso, como a gente está nesse período agora, aí pronto, fica na gaveta e até quando eles voltarem. E a medida, no caso, ela tem validade. Se, por exemplo, passar ali do período de 1 ano para análise, aí perde a validade. Ou seja, os parlamentares, Amadeu, eles querem se blindar porque há uma especulação de que outros parlamentares, ao total seriam 18 parlamentares da oposição, isso é uma teoria que não é comprovada, mas que circula entre os parlamentares da oposição. Seriam 18 parlamentares alvos de operações da Polícia Federal, até o momento foram 2, e que mais 16 seriam alvos de operações. Então, eles estão tentando se blindar de todas as formas para que não sejam vítimas, né? O corporativismo também reinando no Congresso Nacional, como a gente já tem informação. Tem a lei dos deputados federais, que já assinaram, até o momento são 55, são necessárias 171 assinaturas, e dentre os que já assinaram, para protocolar.
para protocolar Mas a minha pergunta para você é a seguinte, Ranieri. Claro, a gente está no calor, né, no quente da investigação. Mas prospera, quer dizer, a chance, porque PEC são 308 votos, não é isso? Para a PEC passar? Exato. Tem sim. 308 votos para isso? Assim, Olha, há uma expectativa de ter esses 308 votos? Como a base aliada do presidente Lula atualmente é composta ali de 130, em cerca 120. Né, de 130, 120, Eu boto 120 parlamentares. Então é possível, Amadeu, se a oposição costurar ali os votos do centro do também. Centrão. Tá. Exatamente. Então, se juntar a oposição com o Centrão, dá. Agora eu vou Exatamente. Agora eu vou perguntar para vocês aqui, eu começo até com o Ananias. Ananias, é possível isso? Quer dizer, uma PEC, porque na prática isso blinda. Não é que vai atrasar as buscas e apreensões. Ela vai impossibilitar busca e apreensão. Porque daqui que passa por uma casa, passa por outra casa, se tiver em recesso, então... É verdade, o Congresso está nesta ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal. Uma ofensiva no intuito de limitar poderes da Suprema Corte e de lhes garantir aos seus deputados, aos seus senadores, mais poderes. É uma disputa de poderes. E aí vai ter desdobramentos. Mesmo em caso de aprovação no Congresso, o Supremo deverá ser acionado para saber se essa norma é constitucional ou não, se representa de fato uma blindagem que excede aquilo, que diz respeito àquilo que consta na Constituição. Então, ainda vai ter muitos capítulos essa queda de braço, desse cabo de força entre o Congresso e o STF. Agora, a oposição, e diria mais, o Centrão está organizado para fazer frente ao Supremo neste ano de 2024. E a gente vê hoje que a principal força política no Congresso é o Centrão. Então, tendo esta organização, eles vão para cima e a tendência, de fato, é que esse projeto avance. Sobre Ramagem, interessante, a gente vê que ele, nas suas declarações e nas suas ações, termina constituindo indícios que, de fato, o que a investigação está apontando é verdade. Quando ele leva para casa equipamento de espionagem, para que levar para casa? Quando ele afirma que não deu ordem como titular para que a ABIN fizesse nenhuma investigação usando a ferramenta de espionagem israelense. Bom, ele tenta se eximir dizendo que não deu ordem, mas de fato o que a PF aponta é que foi feita uma investigação clandestina dentro da ABIN. Eu fico imaginando, claro que a gente está em foco uma espionagem da ABIN de um deputado, mas que outros crimes? Alguém que cometa e ganhando um mandato ficará inimputável, hein, França? Amadeu, se a PEC passar. Essa proposta é um salvo-conduto para que esses parlamentares façam o que bem entender, sem sequer serem coletadas provas contra eles. Porque para a aprovação de um mandado de busca e apreensão, demoraria bastante. A gente conhece o nosso Congresso Nacional, tanto que em casos emblemáticos em que o Congresso foi acionado contra um parlamentar, demorou bastante para ter uma resolução. Eu cito o exemplo da ex-deputada Flor de Lis, porque ela foi acusada de um crime em junho de 2019 e ela foi cassada apenas em agosto de 2021. Foram mais de 2 anos para analisar esse caso, um caso que estava explícito para todo o país. Então imagina se o Congresso, que é tão corporativista, vai aprovar mandado de busca e apreensão contra os seus deputados e senadores. Para mim, isso é mais uma abertura de um capítulo de impunidade no nosso país e de blindagem total dos parlamentares. E você já imaginou, Apoliana, a gente está tratando vamos lá, desse caso, busca e apreensão, correto? Bom, se você vai ter um prazo de 10 dias para consultar as mesas, para saber se libera ou não, as provas já vai foram ser busca, porque apreensão nenhuma. A apreensão você não vai conseguir fazer, né? Que já vai ter tempo, a mesa vai tomar conhecimento, quem é o parlamentar que é alvo.
a gente sabe como é que as informações circulam, vai ter como a mesa segurar uma informação desse tipo, então é tempo suficiente para assumir com provas, para fazer o que se bem entende, para tentar evitar ser incriminado. E isso abre precedente para outras questões, né? A gente já sabe o quanto é difícil você chegar ao ponto de uma prisão de um parlamentar, você ter o andamento, como o Franci disse, de condenação e afastamento de parlamentares, ou mesmo de cassação de mandato, mesmo com a comprovação efetiva dos crimes. Você tem que esperar tramitar todo o processo nas instâncias. Então, eles que já passam as suas legislaturas trabalhando para se perpetuar no mandato, podem disputar quantas vezes quiserem. Então, agora vão ter mais uma ferramenta para fazer o que bem entendem nesse caminho que parece que o Brasil está cada vez mais caminhando para o parlamentarismo, né? Esse presidencialismo ali através do Congresso. Parece que o Congresso é que manda no país, né? É imunidade ou impunidade, Ari? Imunidade, impunidade. Essa PEC pode ganhar o nome, com todo louvor, de PEC da impunidade. Porque, na prática, ela torna o congressista ali a salvo de uma investigação. Veja só, nem é condenação, é investigação. É uma imoralidade corporativista. A gente espera que em um ano eleitoral, quando os congressistas ficam mais expostos ao crivo da opinião pública, a gente vá atrás de saber quem vota a favor de tornar o deputado e o senador blindado de uma investigação. Segundo o portal da Transparência, dos nossos congressistas, deputados e senadores, quase um terço, quase 33%, já foram condenados por irregularidades em tribunais de contas e tribunais. Então, a gente tem aí quase um terço alvo de condenações. Agora, lá mesmo, pelo próprio Congresso, o número é muito pequeno, é irrisório. E a gente já mostrou aqui diversos casos de quebra de decoro, de crimes cometidos durante CPIs, e o Congresso passa a mão na cabeça. Então, o corporativismo nas nossas casas legislativas, ele já é completamente exacerbado. Com uma PEC dessa, na prática, quem for parlamentar tem o direito de cometer crimes e sequer passar por uma investigação. A que ponto nós chegamos? Não há nada tão ruim assim que não possa piorar um pouco mais. E o Franci trouxe aqui esse caso da deputada Flor de Lis, né? Sim. É um negócio, um absurdo completo. Pois não, Raniele, você quer complementar sobre, Raniele? Não, também ressalto que até essa altura a gente não teve uma manifestação, por exemplo, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é ele quem, no caso, poderia pautar uma proposta desse tipo, se tiver, no caso, as assinaturas. E a provocação ainda contínua da oposição e também do presidente nacional do PL, que foi novamente às redes sociais, depois daquela resposta que a gente mostrou aqui ontem do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, dizendo que falta pulso do Congresso, porque essas operações ocorrem com frequência. Mas tanto o Pacheco quanto o Lira não querem se comprometer, eles não estão colocando a mão no fogo pelos seus colegas. Então, se, por exemplo, Lira, se tiver essas assinaturas, essas 171 assinaturas, e se essa PEC for protocolada, e se Lira pautar isso, aí sim a gente vê, de fato, uma ameaça em relação às decisões do Supremo envolvendo os parlamentares, que já têm foro privilegiado e por isso que passa por autorização do Supremo. E lembrando que depois que o Supremo autoriza, a Câmara é comunicada. Os policiais, eles são acompanhados pelos policiais legislativos. Então, a gente já vê essa blindagem. Também acrescento, além do caso Flor de Lis, do ex-deputado federal Daniel Silveira, que também teve várias brigas no Congresso para ver se levava ou não, para ver se as decisões do Supremo cabiam ou não ao deputado federal. Então, esse corporativismo já existe, o foro privilegiado já existe, e essa PEC pode, de